Olá, eu sou a Diana, tenho 35 anos, sou psicóloga no Serviço Sol de Saúde de Lisboa e o que me faz feliz é viver uma vida com sentido. Olá, bem-vindos a mais um Conversas no Pátio. Desta feita temos aqui então a Diana. Olá Diana. Olá. Bem-vindo ao nosso programa. Vou-te começar com uma questão que não tem que ser literal. Quero que ouças a questão e que vais mais longe, muito bem? Okay. A questão é a seguinte: para ti quais são as dimensões do pátio? As dimensões do pátio? Sim. Alegria. A alegria eu acho que é uma das dimensões principais, porque um pátio é um pátio de encontro, um pátio de alegria, um pátio que se quer ser espontâneo, que se quer ser informal, que se quer propício a criar relações de confiança e, portanto, eu destaco aqui estas dimensões, a alegria, a informalidade, a espontaneidade, a confiança das relações que depois se criam neste contexto. Sim. Muito bem. Tendo o pátio estas dimensões que tu referiste bem, para ti qual é a entrada principal do pátio? A entrada principal do pátio? A entrada principal do pátio, para mim, é a igreja. É através da dimensão da fé que o pátio tem a sua entrada, porque a vivência do pátio é também uma vivência depois que se quer de fé. Para mim é essa a entrada principal. E que desafios apontas a este pátio? A este pátio? Sim. Sim. São muitos os desafios dos dias de hoje, nos pátios de hoje. E eu acho que um desafio que eu aponto é nós procurarmos com os jovens que eles possam viver coletivamente e que possam, de alguma maneira, encontrar um sentido para a sua vida, mas um sentido coletivo que depois os oriente no seu caminho. E o nosso desafio, enquanto educadores salesianos, educadores pastores, passa muito por, mais do que dar informação aos jovens, transmitir conteúdos, passa muito por criarmos uma relação que seja de confiança, de proximidade, que depois e que nos permita que os acompanhemos de uma maneira de facto significativa e próxima. Portanto, eu creio que existem aqui estes dois desafios. Por um lado, envolver os jovens neste caminho coletivo, nesta descoberta coletiva, e por outro lado, nós, enquanto educadores, conseguirmos esta proximidade para os acompanharmos. Muito bem. E, de certa forma, de que medida é que se pode fazer esta manutenção do pátio? Quer tu, enquanto educadora, quer também os outros que estão à nossa volta e que diariamente... Que conselhos é que poderás dar para esta manutenção? Eu acho que nós temos que, à semelhança daquilo que foi o nosso legado de Dom Bosco, olharmos para o pátio de uma maneira integrada noutras questões também inerentes à pedagogia salesiana, como uma escola que educa, uma paróquia que evangeliza, uma casa que acolhe. Acho que estas 4 componentes têm que estar sempre muito bem ligadas e em sintonia para que sejam, de alguma maneira, também mais eficazes e que possam contribuir para o desenvolvimento integral dos nossos jovens. Muito bem. Sendo tu uma funcionária ou uma colaboradora na Solsal, de certa forma, como é que fazes o acompanhamento aos jovens que trabalhas diariamente, visto que o Papa Francisco há uns tempos fala da arte do acompanhamento, né? E brincando um bocadinho com esta palavra, de que forma é que és artista nesta arte de acompanhar? Em primeiro lugar, tendo sempre bem presente qual é a nossa missão. A nossa missão é sermos sinais e portadores de amor de Deus aos jovens e especialmente aos mais pobres. E isto acaba por ter um grande significado num serviço social como o Solsal, porque nós de facto trabalhamos para os jovens que necessitam mais e que de alguma maneira vivem em contextos mais desfavorecidos. E esta arte de acompanhar é cultivada em vários momentos. Nós costumamos dizer que temos a nossa formação académica, portanto eu sou psicóloga, mas eu não sou psicóloga no ambiente salesiano, eu sou uma educadora salesiana que procura aqui, através do coração do bom pastor, criar uma relação de proximidade, de confiança, de realmente presença e acompanhamento efetivo com os jovens,
e que depois vai à procura das competências académicas, como a psicologia, porque isso vai melhorar esse trabalho. E é assim que nós vemos este trabalho. Portanto, esta arte de acompanhar tem, acima de tudo, a ver com uma questão que tem que ser um acompanhamento que vem do coração, que não pode acontecer só naqueles momentos em que nós estamos formalmente a trabalhar no Solsal, que tem que ser algo que está presente ao longo de toda a nossa vida. E enquanto educadores salesianos não temos um trabalho, que é aquela profissão, mas tem que ser algo que nós vivamos integralmente e de forma contínua na nossa vida. Porquê? Porque é isso que depois nos vai permitir sermos verdadeiras testemunhas para os jovens e que nos vai permitir, de facto, acompanhar estes jovens com significado. E nesse sentido, que receita é que poderás dar a quem nos ouve para manter essa felicidade que se sente, né, das tuas palavras, da tua expressão, que nota-se que faz isto com mais do que acaba por ser um sentido de missão. E que receita é que se pode dar hoje em dia a quem acompanha e que às vezes, por vezes, nem se sente tão motivado? Sim. Eu não sei se é uma receita, mas é algo que desde sempre funciona comigo, que eu tenho sempre presente na minha vida, enquanto pessoa, desde muito jovem, que é procurar fazer um caminho que esteja sempre iluminado pela fé. E que a fé esteja sempre presente, que a fé seja um farol, como se fosse um farol que nos ilumina, uma luz que nos orienta e que vai iluminando o nosso caminho. Se nós tivermos fé, tudo o resto é mais fácil, porque sabemos que Deus está sempre connosco, sabemos que Ele está sempre presente, mesmo e mais importante também nos momentos de maior dificuldade, porque existem muitos momentos de dificuldade. Nós temos muitos momentos de desânimo, em que nos podemos sentir um bocadinho mais frágeis, um bocadinho mais desmotivados, mas sabermos que não estamos sozinhos, sabermos que temos esta capacidade que nos caracteriza tão bem nos salesianos, que é a capacidade de acreditar e de viver com alegria, isso é algo que são ingredientes desta receita que nos pode ajudar. Muito bem. E agora também um jeito de provocação / conselho. De certa forma, como é que alimentas essa tua fé? Como é que alimento? Sim. É um caminho contínuo, é um trabalho contínuo de interioridade que tem que acontecer. É algo que tem que estar presente nas várias áreas da minha vida e, portanto, eu procuro sempre momentos em que eu possa também refletir comigo própria, em que eu possa conversar com Deus, em que eu possa analisar as várias coisas que também acontecem à minha volta, para também ser uma pessoa melhor. Mas é algo que tem que estar a ser desenvolvido continuamente, não é uma coisa que nós, vamos ter formação e depois acabou. Não, é algo que tem que estar sempre presente e que temos que procurar ao longo de toda a nossa vida. Muito bem, Diana. Vamos falar um bocadinho de Dom Bosco. Vamos fazer este exercício complicado, mas que de certa forma que seja um bocadinho espontâneo da tua parte. Mas o que é que diria hoje, no 2021? Sabemos que a partir dele vai falando, né? Mas que tipo de comunicação seria a de Dom Bosco nos dias de hoje? Eu acho que Dom Bosco, nos dias de hoje, iria manter o mesmo espírito sonhador. Eu acho que ele iria continuar a sonhar em grande, iria continuar a sonhar muito, acima de tudo para que os jovens pudessem também ser mais felizes. E eu sinto que Dom Bosco está muito presente no nosso serviço, em especial. Eu sinto que o nosso serviço é fruto do sonho de Dom Bosco, é de Dom Bosco, e portanto, eu sinto muitas vezes que ele está lá. Até costumo dizer que ele faz muitas magias no nosso serviço. E existem muitas situações que nós acompanhamos que são verdadeiramente difíceis e que nós pensamos isto vai ser impossível de resolver, isto não tem solução. Mas depois há sempre uma voz, que eu acho que é de Dom Bosco, que nos diz assim, não tenhas medo, acredita, sorri, faz. E depois nós fazemos, agimos. E quando às vezes eu reflito sobre aquilo que é feito, sobre aquilo que foi o resultado da nossa ação, eu penso assim, mas isto não fomos nós que fizemos. Isto parece que foi Dom Bosco, através de nós, que o fez.
E portanto eu sinto que Dom Bosco, se estivesse aqui nos dias de hoje, ia ter sempre esta mensagem de ânimo para nós, de nós continuarmos a acreditar, de nós continuarmos a sonhar e de nós cumprirmos a nossa missão, que é sermos sinais e portadores de amor E de de Deus aos certeza que jovens. viríamos Dom Bosco com uma conta do TikTok, ou gamer, ou no YouTube. Claramente, sim. Uma questão agora, aqui num tema que também faz parte destas conversas no pátio, que também fazer aqui um bocadinho o salto para as Jornadas Mundiais da Juventude. E nesse sentido, uma pergunta que também se quer espontânea é: o que é que te faz levantar apressadamente? O que é que me faz levantar apressadamente? O que me faz levantar apressadamente é o amor. E eu acho que esse é um grande desafio, porque nós temos que nos levantar apressadamente porque temos fé, porque somos missionários, porque temos uma missão, mas depois porque há alguma coisa dentro de nós que nos impele a levar amor aos outros, a espalhar o amor, a ajudar quem mais precisa. E, portanto, aquilo que me faz levantar apressadamente é este olhar à realidade, à nossa realidade, tentar perceber e conhecer a realidade, os problemas atuais, os problemas que existem e depois fazer alguma coisa para os resolver, não ser uma espectadora desses mesmos problemas, mas ir à procura de alguma forma ajudar a que aqueles problemas possam ser amenizados. Muito bem. E de certa forma, um evento mundial, como uma Jornada Mundial da Juventude, poderá mexer com a área social? Se já refletiram isso, não? Este é um evento que é incrível, não é? É a festa da juventude, os jovens são os principais protagonistas e também na área social faz todo o sentido. E é um evento que nos traz imensa alegria, mas também muita responsabilidade na área social, de sermos capazes de envolver, de preparar os jovens para este grande encontro, de os envolver, de os motivar e depois de os acompanhar ao longo destas jornadas. E na área social faz todo o sentido, porque os jovens precisam cada vez mais de estarem unidos e de estarem juntos e em união, em encontro com todos e com Deus. Muito bem. Vou-te colocar 3 questões, quero que sejas breve. Sim. Pode ser uma palavra, mas pode ser mais Sim. uma frase. O que é que queres ser nesta Jornada Mundial da Juventude? O que é que eu quero ser? Missionária. Muito bem. E o que é que queres ver na Jornada Mundial da Juventude? Quero ver os jovens com um espírito proativo. E o que é que queres que nasça nesta Jornada Mundial da Juventude? Eu quero que nasçam ações e iniciativas concretas que concretizem este levanta-te, este de ir à procura e de fazer. Muito bem. E agora uma pergunta espontânea que preparamos sempre neste Conversas no Pátio. Conta-nos uma história. Uma história? Sim. Então, eu vou-vos contar uma história muito recente, que é de hoje mesmo. Antes de vir para aqui, eu estive numa reunião na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E esta reunião foi sobre, muito brevemente, muito sucintamente, sobre a situação de um jovem que nós acompanhamos, que nos foi apresentado como sendo uma situação verdadeiramente difícil, uma situação que não teria solução. E a verdade é que nesta reunião, hoje, nós percebemos que afinal havia solução, que afinal o nosso acompanhamento deu bons frutos. E então, a determinada altura, o pai deste jovem na comissão disse: o Sol Sal foi um anjo que apareceu na nossa vida. E a técnica que acompanha esta família na comissão disse, com uma voz muito séria: sabe, é que nós aqui na comissão, perante situações muito difíceis, conversamos com Deus. E depois Deus envia-nos estes anjos. Foi uma coisa que me emocionou muito. Realmente, Sim. Podemos dizer que de certa forma a Sol Sal vai fazer milagres ao longo do tempo. Sim. Ou seja, temos aqui se calhar também o rosto da igreja a funcionar. O que é que gostavas de ver hoje na Sol Sal? O nosso sonho, eu creio que vou falar Pela equipa por todos. toda, claro. Sim, nós temos um sonho de ter um espaço maior, de
de podermos de alguma forma proporcionar aos nossos jovens, às famílias que acompanhamos, às nossas crianças, espaços onde eles se possam sentir bem. Eu acho que nós temos um espaço muito bom, parece uma casa, é um ambiente muito familiar. Mas se nós, acolhedor. E muito acolhedor, e portanto não é à toa que os jovens dizem eu sinto-me em casa, pronto. Mas eu sinto que nós podemos sonhar mais e portanto ter aqui a ambição de conseguirmos mais instalações, melhores espaços para acolhermos estes nossos jovens e estas nossas famílias. Muito bem. A pergunta final, um bocadinho a pergunta praxe do nosso Conversas no Pátio. Qual era o teu sonho aos 9 anos? Qual era o meu sonho aos 9 anos? Aos 9 anos eu tinha o sonho de ser professora primária. Era esse o meu sonho. Mas a vida deu voltas Sim. e tornaste Sim. o que és hoje, psicóloga. Diana, muito obrigado. Obrigada. Espero que tenhas gostado desta nossa conversa e que obrigada. acompanhes as próximas. Boa semana. Não se esqueçam então de nos acompanhar nas redes sociais da Pastoral Juvenil Salesiana, na Rádio Salesiana, ouvir-nos aqui todas as semanas e não se esqueçam de fazer este caminho com os jovens de trabalho e fazer deles bons cristãos e honestos cidadãos. Boa semana e até breve.